Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo sobre cosmovisão. Vamos recapitular rapidinho. Cosmovisão é nossa visão do mundo, é a maneira como vemos e entendemos o mundo subjetivamente. Se nós, Igreja de Jesus, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, faz sentido falar que nossa cosmovisão precisa estar enraizada e fundamentada nela. E com base na cosmovisão bíblica, iremos pensar, viver e trabalhar. O que seria o modo de pensar cristão, por exemplo? A nossa cosmovisão deve estar vinculada à nossa vida em Cristo. Não tem sentido separarmos nosso pensar de toda a nossa experiência de vida em Jesus Cristo. Isso simplesmente resultaria num cristianismo distorcido, destituído da graça e humildade. A cosmovisão bíblica é centrada então no relacionamento com Jesus e ela será influenciada pela nossa busca por esse relacionamento e também pelo modo de pensar que surge dessa busca e desse relacionamento. Lemos na Bíblia a narrativa de como Deus restaura uma criação que tinha sido deformada e corrompida pelo pecado, ou seja, lemos a história da obra salvadora de Deus. Então, na primeira parte da nossa reflexão, no primeiro vídeo, já tratamos da criação humana e não humana, que aquilo é o que está sendo salvo. Hoje nós vamos refletir sobre o pecado que veio com a queda, que é a razão, é o porquê da criação precisar ser salva. Depois nós vamos concluir com a restauração, que é a resposta salvadora de Deus. Em Gênesis 2, Adão e Eva são colocados no jardim por Deus, onde podiam desfrutar de toda a boa criação, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que isso? Para lembrar Adão e Eva de que eles eram criaturas. Eles poderiam usufruir e se deleitar em tudo, desde que se submetessem a Deus e confiassem nele. A obediência deles, esse caráter de obediência contínua, ajudaria Adão e Eva a entenderem seu lugar como criaturas submissas, feitos à imagem de Deus. Essa obediência contínua afirmaria a identidade deles como filhos obedientes. Mas ambos acabam por sucumbir às investidas de Satanás. Satanás lança setas num diálogo venenoso. Foi assim que Deus disse? Isso gera dúvidas quanto à bondade de Deus. Quando Satanás fala, com certeza não morrereis, isso provoca incredulidade. E quando ele fala, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, ele desperta um desejo enganoso. Ao optarem por seguir as palavras lançadas por Satanás, Adão e Eva cometem traição e desobediência contra Deus. Eles demonstram seu desejo por autonomia, por independência de Deus. Já aí, eles perdem a identidade de criaturas submissas, de filhos obedientes. E as consequências a partir daí são trágicas. Como a gente pode ler de Gênesis 3 a 11, onde sucessivamente vemos o pecado se alastrando e ecoando, ou melhor, gritando sobre cada parte da vida humana. O pecado invade a boa criação de Deus, que era plena de seu shalom. Shalom que representa a intenção do coração de Pai amoroso para tudo que Deus criou. Quando reconhecemos a presença gloriosa de Deus em toda a criação, percebemos então que o pecado é, antes de tudo, contra Deus. O pecado é contra Deus. Davi confessa no Salmo 51:4. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Quando o homem rompe seu relacionamento com Deus e com seus valores divinos, ele se torna impiedoso. Quando ele rompe seu relacionamento com seu próximo ou com seus próprios valores humanos, ele se torna perverso. Na história humana, podemos observar uma atitude comum, uma forte tendência do homem caído. Nós somos seres culturalmente construtores de ídolos. É comum gerarmos uma ideia de Deus, Deus com D minúsculo. Eu estou falando do conceito de divindade. Esse Deus que possa vir a satisfazer os nossos anseios,
mas sem que sejamos necessariamente confrontados com o pecado. Isso, obviamente, não colabora para o nosso encontro com a verdade de Deus, o Deus da Bíblia. Indo mais fundo, o acadêmico Jonathan Chaplin escreveu o seguinte: se os seres humanos são irremediavelmente religiosos, sempre impulsionados a buscar um objeto de adoração, a queda não pode ser caracterizada apenas como revolta contra o legítimo Senhor. Precisa ser descrita também como substituição de lealdade religiosa. Basicamente, ele diz que o homem com a queda preenche o seu vazio, a sua fome por algo a idolatrar, por qualquer coisa que não seja o Deus, o Senhor, o nosso Deus bíblico. Ou seja, quando o homem rejeita Deus, ele passará a buscar outra coisa como centro de sua vida, e a Bíblia chama esse novo centro de ídolo. A Bíblia relaciona constantemente idolatria a adultério. Para exemplificar, no casamento, o marido tem direito à fidelidade exclusiva da esposa e vice-versa. O casamento é um relacionamento exclusivo que não admite terceiros. Paralelamente, no nosso relacionamento com Deus, há adultério quando uma terceira parte, um ídolo, um substituto a Deus, se mete nesse relacionamento que deve ser exclusivo de Deus e do homem. Ou seja, mais uma vez falando, o pecado é contra Deus. O pecado é traição contra um Pai amoroso e sempre presente. O pecado representa o afastamento da intenção amorosa de Deus. Em relação à criação, como devemos entender a relação do pecado com a criação? No livro A Introdução à Cosmovisão Bíblica, os autores citam o seguinte exemplo: a relação do pecado com a boa criação de Deus é parecida com a de um parasita com seu hospedeiro, ou seja, um organismo que vive à custa do sangue de outro para sua subsistência. Mas é importante saber que o pecado não destrói a criação. Ele distorce a fim de se perder o propósito para o qual cada coisa foi intencionalmente criada por Deus. Ele polui, ele contamina, ele provoca desintegração e deterioração. Um exemplo prático e atual: o pecado, por exemplo, não destrói o poder de comunicação dos meios de informação, mas ele usa esses meios para comunicar uma visão falsa ou parcial do mundo. Aí, por exemplo, o jornalismo, ele perde o seu sentido, o seu propósito em meio a essas parcialidades e meia-verdades que anuncia. E em termos de níveis de alcance, o pecado ele atua tanto individualmente quanto coletivamente, corrompendo desde pensamentos, emoções, valores até culturas inteiras. Culturas essas que revelam quais são os seus deuses reinantes nos seus próprios estilos de vida. Uma verdadeira rebelião contra Deus. O pecado também pesa sobre a boa criação de Deus, a parte não humana. Paulo escreveu em Romanos 8, versículos 20 e depois 22, vou citar aqui. Pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele, que é o homem, que a sujeitou. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Nós não podemos amenizar a mensagem do pecado, porque senão contribuiremos para a incompreensão do que é o Evangelho, como passaremos a ver agora com a restauração. Desde o princípio, então, o objetivo de Satanás tinha sido arruinar e destruir o mundo de Deus. Deus se ira quando a sua boa criação passa a caminhar rumo à destruição por causa da rebeldia do casal. Mas Deus não dá as costas para esse mundo caído. Pelo contrário, ele responde com amor. A gente lê em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos refletir mais a fundo. Você já havia pensado na salvação como a restauração de toda a boa criação de Deus? Nessa perspectiva da salvação como obra restauradora de Deus, você já refletiu que ela é progressiva, ou seja, ela começou há muito tempo atrás, como está na Bíblia, e hoje continuamos caminhando rumo ao seu desfecho final?
E mais, que a salvação visa a retomada da criação conforme havia sido projetada por Deus inicialmente. E finalmente, que essa obra restauradora se estende para a totalidade da vida humana e de toda a criação não humana. Esses são pontos muito importantes a serem considerados. Na história bíblica, Deus havia escolhido Israel para ser luz para as nações, um povo modelo que viveria o Shalom de Deus em comunidade. Assim, no Antigo Testamento, com as leis, os livros de sabedoria e nas profecias, Deus procurou ordenar a integralidade da vida de Israel de acordo com a sua vontade num determinado tempo e lugar. Com a vinda de Jesus, as boas novas são anunciadas e o reino de Deus é inaugurado. Na vida, nos atos e nas palavras de Jesus, evidenciamos que Deus age contra toda oposição ao seu Shalom e reafirma seu legítimo domínio sobre toda a criação. A maioria das palavras e ações de Jesus se refere à vida do homem. Jesus traz a salvação integral em todos os aspectos da vida, aspectos individuais, bem como aspectos socioculturais, mas Jesus é Senhor sobre toda a criação também. Você lembra que a tempestade obedece à sua voz? Vocês lembram, né, dessa passagem? E com a morte e ressurreição de Jesus, o curso da história universal é restabelecido. Na crucificação, quando Jesus morre na cruz, Deus derrota os poderes que escravizam a vida cultural e social, bem como a vida individual. Jesus morre pelo mundo inteiro, por cada parte da vida humana e pela totalidade da criação não humana também. Ao ressuscitar, Jesus assume então seu senhorio, seu lugar de autoridade dado por Deus sobre tudo. Lá no Pentecostes, o Espírito Santo é enviado. Esse envio significa que o reino de Deus está aqui, mas ainda não chegou em plenitude. A obra do Espírito Santo permite que experimentemos antecipadamente, como se fosse uma doce degustação do que ainda está por vir, que a gente prove da alegria, da paz, da justiça e do conhecimento infinito de Deus. É um vislumbre gracioso concedido pelo Senhor da plenitude futura. Lá em Mateus 28, 18 e 20, Jesus comissiona os seus discípulos. Vamos ler. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Além de evangelizar ou viajar a outras terras para propagar o evangelho, os discípulos devem eles mesmos fazer outros discípulos de Jesus, assim como o próprio Jesus havia feito com eles. Discípulos são aqueles que obedecem a tudo que Jesus mandou. Surge então na história a igreja, dentro do reino anunciado por Jesus. Vamos abrir um parênteses. Olha que interessante. A mesma identidade com que Israel havia sido intencionalmente formado para representar o povo de Deus, agora se torna a identidade da Igreja do Novo Testamento. Mas claro, haviam diferenças sociais do Israel do Antigo Testamento e da Igreja do Novo Testamento, além do fato de que o povo de Deus não era mais uma nação independente, mas era uma comunidade que precisava viver entre várias nações e culturas diversificadas. E como igreja, como nós podemos testemunhar de forma obediente sobre a vinda do reino de Deus? A igreja carrega na sua própria essência a missão. Isso está claro nas palavras de Jesus. Jesus falou: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Portanto, somos chamados a encarnar nas nossas vidas que estamos sob o senhorio de Cristo, demonstrar a Jesus por meio das nossas ações, anunciar a Jesus com as nossas palavras. É nossa responsabilidade executar essas tarefas. De forma prática, as boas novas que propagamos ficaram evidentes, por exemplo, em nosso cuidado com o meio ambiente,
na condução das relações internacionais entre os países, da justiça, da economia, dos meios de comunicação, da família, de tudo que engloba o nosso viver. O Evangelho Redentor de Jesus não diz respeito apenas a uma salvação extramundana, em que a nossa missão seria reduzida à evangelização que tenta levar as pessoas para o céu. Aliás, esse conceito procede do filósofo Platão, que via a salvação não só como extramundana, em que as nossas almas seriam salvas para algum mundo espiritual, como uma salvação vertical, que Platão falava, que o nosso destino estava lá longe, lá em cima do céu, ou escapista, do tipo, vamos embora, o último que sair apaga a luz. Mas ao contrário, nós somos salvos como parte desse mundo todo criado por Deus, e não salvos deste mundo, como se fosse uma fuga, como era a visão de Platão. Mas ainda muitas pessoas têm essa concepção de que o objetivo da história redentora é que cada cristão viva no céu para sempre. A Bíblia mostra que a obra redentora de Deus é por uma criação restaurada. Essa distinção é importante para uma cosmovisão bíblica geral e para uma missão cultural da igreja. Deus tem interesse na restauração de toda a vida humana, de tudo que se relaciona a ela, bem como de todo o resto da criação. Tudo será restaurado para servir ao Senhor de acordo com o propósito para o qual cada coisa foi feita. Não esqueçam que Jesus é Criador e Jesus é Senhor de tudo. Espero que essa reflexão possa ter ajudado para que a sua visão possa ter sido ampliada, que você possa entender melhor a relevância da palavra, da história de Deus na qual você e eu estamos inseridos para a nossa vida cotidiana prática. Assim, eu creio que poderemos responder, ou melhor, que seremos como igreja a resposta sobre como viver fielmente, sob a autoridade de Deus e sua palavra, manifestando essa salvação integral que foi falada, ao mesmo tempo que vivemos inseridos em culturas com outras cosmovisões tão diversificadas. A cosmovisão bíblica alinha o nosso senso de identidade, o nosso senso de propósito. Cristãos que têm consciência dessa cosmovisão insistem em trabalhar ao lado de dentro das nossas culturas para transformar suas estruturas e instituições. Ser luz no mundo e sal da terra talvez ganhe um significado mais abrangente. Então é isso, pessoal. Cuidem-se, fiquem com Deus e até uma próxima.